Salvem, 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 salvem. É salvem porque são muitos os serguianos, né? Os serguianos, salve, salve, salve os serguianos da terra. Olha, hoje nós temos um trabalho aí ousado, né? Desafiador. A gente já tem que ir de plano, né? De plano, que significa de imediato, né? De início. Dizer que o serguianismo é ousado. Agora, antes de criticar, é preciso compreendê-lo, né? Antes de criticar, é preciso compreendê-lo, né? Tá lá no YouTube, né? Tá aqui no YouTube, né? Nós estamos no YouTube. Tá aqui falando como é que é, quais são os objetivos, né? Qual que é a bandeira serguiana, né? Nós estamos falando qual que é a bandeira serguiana. Porque hoje o que acontece? As pessoas estão. O que acontece na televisão? Os caras aparecem para comentar sobre política e a gente não consegue saber mais nada. Só sabe que o Lula é o da esquerda e o Bolsonaro é da direita. O resto todo dos políticos do Brasil não tem ideologia. Não tem ideologia, né? Eles não têm ideologia. Agora, a gente começa a suspeitar que nem mesmo os presidentes, aí, o ex-presidente e o atual presidente, nem mesmo eles têm ideologia. Essa que é a suspeita nossa aí, que é perigosa, né? Mas, vejam bem, eu estava pouco tempo, antes de iniciar, de terminar, na verdade, esse cronograma, né? Esse programa, aliás, esse roteiro, né? Nós acabamos nos deparando com uma questão importante aí, que é a questão da desigualdade intelectual, né? Quer dizer, essa sendo produto da desigualdade material. Porque só a matéria, quando é justa e harmoniosamente respeitada, quer dizer, no tempo, porque harmonia só se confere no tempo, né? Qual é a vantagem de você ter uma harmonia efêmera, passageira, né? Quer dizer, fugaz, e passar o resto do nosso tempo atrás dessa excitação? Claro que não. Então, quando a gente fala que política é arte do possível, eu acho que é do possível sonhar, não é? Não é do possível fazer, não, porque fazer nós temos feito tão pouco, né? Que senão é muito difícil a gente encarar assim. Agora, a desigualdade intelectual é essa que vem, né? Ela é uma filha, por assim dizer, da desigualdade material. Porque os seres, mesmo que eles tenham intelectos distintos uns dos outros, mesmo que eles tenham noções diversas uns dos outros, né, sendo da mesma espécie e possuindo os mesmos acessos e realizações materiais, ele não vai ficar em desvantagem em relação ao outro, não vai subjugar, não vai pretender subjugar o outro, que é o que acontece nesse sistema que estão aí, nesse sistema de competição. As pessoas precisam entender, vejam bem você, as pessoas precisam entender. Vamos explicar direitinho para as pessoas, elas vão compreender. Tem muita gente aí que está quase entendendo o serguianismo, falta pouco. Água de Sérgios. Bom, nós vamos falar um pouquinho mais. Nós vamos pular aqui agora porque a gente tem que ir adiante com o programa. Não vai dar para falar de células gliais, né?
estão falando isso aí, né? Lá no Alienígenas do Passado. Quem é que não assiste Alienígenas do Passado, meu Deus? É preciso colocar o Alienígenas do Passado na Rede Globo, no SBT, trazer para a TV brasileira, para o povo estudar todos os dias. Gente, aquilo é um exercício mental fundamental para nós seres humanos, né? Necessário. É preciso ouvir as fábulas da contemporaneidade, ouvir os filósofos da utopia, né? Conhecer os serguianos, conhecer os alienígenas do passado, né? Eram os deuses astronautas, eram os deuses astronautas, quer dizer, supostamente no passado, né? Quando a gente olha e vê aquelas imagens, todos aqueles monumentos que eles deixaram, né? A gente inicialmente quis imaginar que aquela, na verdade, eram figuras mitológicas que eram fantásticas, né? Eram fantásticas porque eles eram tão ignorantes que eles se fantasiavam demais, né? Sobremaneira, né? Demasiadamente. Mas agora, depois de um tempo, a gente começa a olhar isso diferente e começa a pensar no sentido diferente disso. Olha, se ao invés de nós subestimarmos, nós superestimarmos, nós os superestimarmos, quer dizer, eu não sei se houve superestimação do homem nisso daí. Eu acho que é um trabalho intelectual, como qualquer outro de filosofia, como o serguianismo, como qualquer outro trabalho. Agora, das doutrinas holísticas, né? Porque nós temos poucas, né? A filosofia não está tão carente assim de uma filosofia holística desde, sei lá, quem foi o último holista? Quem foi o último que idealizou aí uma filosofia autenticamente política? Quer dizer, eu não posso nem te dizer isso, eu posso pensar, deixa eu pensar para responder. Ora, isso talvez tenha acontecido, a gente lembra de Kant, né, que foi um grande filósofo aí do passado, mas acontece que são doutrinas fundamentais, mas também que não são completas, né? Elas tratam de temas importantes, mas elas não abrangem tudo, né? Então acho que carece nisso. Agora, as metafísicas, atuais, né? As mais recentes, elas têm ganhado foco na pessoa da ciência, né? Na personagem da ciência, quer dizer, sobretudo nas ciências teóricas, né? Que são filosóficas também ao mesmo tempo, né? Por que não? Né? Esses filósofos aí, esses cientistas aí teóricos aí de todos esse acervo novo que se constituiu aí nas últimas décadas, né? Sobre a física especialmente, a biologia, né? É como diz lá no Star Trek, né? O físico, o inorgânico sendo orgânico, né? Quer dizer, e depois o animal sendo artificial. Quer dizer, é isso tudo que estão dizendo aí o tempo todo. E o Alienígenas do Passado falou hoje aí, ó. Nós assistimos. Quer dizer, será que isso daí já não está acontecendo, já aconteceu o fato da ciência hoje construir, lidar por exemplo, com a nanotecnologia, né? Lidar aí com esses avanços no descobrimento do espaço sideral, né? E com descobertas aí, inclusive de outros corpos celestes, com a possibilidade de sondagem de planetas vizinhos, né? Seja uma sondagem apenas visual, às vezes
ou através da interceptação por um robô, alguma coisa dessa natureza. Quer dizer, o futuro está todo aí no presente, né? A verdade é essa. Agora, só não sabe quem não quer, né? Só não sabe quem não quer, né? Todo mundo sabe, mas só quer admitir quem quer. Só admite quem quer, né? Agora, tudo bem. O problema não é esse, não. É o que nós falamos lá atrás. Se nós divergirmos nisso daí, esse não seria o problema. O problema é a nossa desigualdade material que causa todo o transtorno para nós. Porque o cara falou lá no documentário, nessa série, né? Do History. Ele falou lá, olha, uma sociedade evoluída que consegue se lançar ao espaço é uma sociedade que aprendeu, veja bem, nas palavras dele, que aprendeu a dirigir a sua própria evolução. Agora, você está entendendo isso daí, meu amigo, que eu estou falando? Ou tá muito grego para você? Será que você não foi capaz até agora de entender com tanta aula, com tanto curso? Eu quero uma demonstração do seu entendimento. Não apenas repetindo coisas do serguianismo, da doutrina, que isso aí seria um disparate, né? Um professor cobrar dos alunos que ele repetissem nas provas as suas aulas, né? É muita maldade, é um egocentrismo danado isso daí. Na verdade, você tem que pedir algum desenvolvimento sobre o assunto, para ver se o que a outra pessoa está falando e como ela está falando tem alguma particularidade no assunto que você está colocando em questão, né? Bom, nós estamos com 12. Nós vamos até 35, 40 nesse vídeo aí, tá certo? Ó, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Vocês viram falar aí que o gás está acabando na Inglaterra? O gás está acabando lá. E lá faz muito frio, eles gastam muito gás lá. Agora você vê, desabastecimento na Inglaterra. Isso aí é um mau presságio. É um mau presságio, né? Você vê, arrumar e incrementar, tá? Livro, deixa eu ver aqui do que mais nós precisamos falar hoje. A transumania que nós estamos falando aí hoje, a vida de celular, tá, anotei ali. Estamos aqui para parabenizar o sistema econômico capitalista. Pois é, vamos no ponto principal dessa aula de hoje, tá? Preste atenção nisso daí, isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é de suma importância. Eu vou até me abastecer aqui antes de começar o assunto. Olha, o que acontece? De uns tempos para cá, tá certo? O mundo, né? As pessoas no mundo resolveram afirmar para si mesmas que o sistema que a regia, né, aquele sistema do seu país que portanto a regia, não era um sistema, não era se foi no passado a gente não sabe, mas que pelo menos não estava sendo um regime eminentemente capitalista, né? Então isso já é velho.
relativamente velho. Tem alguns anos para cá, não tem mais do que 10 anos isso. Não tem mais do que 5 anos isso, eu acho. Mais ou menos isso. E está chegando no povo, isso está se popularizando, mas ninguém está entendendo a parte filosófica por trás disso daí. O filósofo tem esse papel de vir e trazer essa informação dessa forma que a gente traz, explicando as razões da informação. É, vejam bem vocês, como é possível, como é possível que você afirme, vamos construir devagar o raciocínio, vamos construir devagar. Vamos voltar então lá no começo. Estão dizendo que o mundo não é mais capitalista, que o capitalismo nos países capitalistas não está funcionando como o verdadeiro capitalismo. E que, ao contrário disso, a gente vive ou está vivendo à beira da dominação socialista. Quer dizer, vejam bem, mas isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, não. Isso é um conjunto, tem a ver com ele e com toda a comunidade. As pessoas aprenderam a falar na rua aí também que o Brasil não é capitalista, que aqui não se tem um verdadeiro... Principalmente gente que às vezes tem vontade de ir para os Estados Unidos, né? E aí, enfim, é um crítico, né? É um crítico definitivo do Brasil. Aliás, essas pessoas que são críticas definitivas do Brasil, elas não fariam melhor do que retirando-se efetivamente do nosso país, né? A maior contribuição dessas pessoas seria essa, né? Agora, tem gente que trabalha num outro nível, tem gente que não está pensando no nacionalismo, tem gente que está pensando numa comunidade que às vezes envolve vários países, ou às vezes um pensamento, uma ideologia que é global. Agora, nada disso importa. Nada disso importa. O que importa é isso. Que vocês todos têm que compreender. Só um segundo, que a iluminação caiu, né? Eu vou acertar aqui a Illuminations. Tá bom? Só um segundinho. Bom, então vejam bem. Precisa voltar? Voltar lá no início? Acho que não, né? Ora, como é possível? Vamos por partes, vamos por partes. Todos nós consentimos que de fato vivemos sob a hegemonia mundial do capitalismo, tecnicamente falando, ou pelo menos conceitualmente falando, vamos explicar. Ora, a gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, com a polarização do mundo entre comunistas e capitalistas, né, e um período crítico, né, angustiante de Guerra Fria, né, quer dizer, e ao final desse confronto, né, você tem aí o símbolo, né, da derrota do comunismo para os capitalistas, na verdade eram representados, né, talvez o país, a nação que levantou, carregou essa bandeira foi, né, a norte-americana, foram os Estados Unidos. Então, vocês vejam bem, tem o símbolo da queda do muro, né? Queda do muro de Berlim, o fim a queda da União Soviética, não é? Quer dizer, ora,
o que tem hoje é alguma coisa que veio ali que é capitalista. Pode ter uma variação do capitalismo, isso aí não é discutido aqui agora. O fato é que o nome que a gente dá a isso aqui ainda é a era do capitalismo, ou já acabou a era do capitalismo? Porque do jeito que as pessoas estão falando aí, do jeito que está se falando aí nas ruas, ou aí entre o presidente que vai lá fora e diz que o nosso país está vivendo, está à beira do socialismo, e aí nos Estados Unidos você vê os caras falando lá que eles estão vivendo um socialismo, e aí você fala, uai, como é que o maior representante do capitalismo está vivendo sob a égide do socialismo? Quer dizer, mas você vai falar, ah não, isso aí é democracia no mundo, é um bom sinal. Não, não vejo como bom sinal. Não vejo como bom sinal. Eu vejo por outro lado. Eu acho que não é por aí não. Isso aí não seria nunca um bom sinal. As coisas não fariam sentido se transformassem assim. Né? Agora, eu já lhes explico o que acontece de fato nessa situação. Né? O fato que ocorre aí é muito simples. Não há nenhum império do socialismo no mundo. Não, o mundo continua sendo capitalista. O mundo continua sendo capitalista. E o grande doutor Enéas Carneiro, né, o grande deputado, doutor Enéas Carneiro, o grande médico, o grande filósofo, o grande mestre, o grande homem que foi o nosso e sempre será o nosso grande doutor Enéas Carneiro, quer dizer, eu fui obrigado a discordar dele num vídeo que achei dele, até comentei isso lá no grupo dos Serguianos, e eu conhecia bastante coisa, bastante vídeo dele, porque eu tinha ele como uma espécie de... o Sorigo tem... Depois isso é contado no livro lá, mas a idolatria não é praticada em Sérgios, né? Mas enfim, eu sempre gostei, admirei esse grande mestre, né? E tive influência direta na filosofia, no pensamento Enéas Eneano, não sei como é que vai falar isso daí. Eneniano, Eneniano, de Enéas, né? Eneniano, o pensamento eneniano. Quer dizer, mas vi que ele cometeu uma gafe aí muito sem graça, que deixou ele em saia curta, né? saia justa. Quer dizer, olha, a questão aí o Enéas disse que o Brasil já dizia isso aí, isso é antigo. O Enéas estava dizendo isso há quantos anos atrás? Já nos deixou já há bastante tempo, né? Já está num dos planetas lá da Confederação, a sua alma já retornou ao seu ente material original, né? E aí você então percebe que ele diz o seguinte, eu sou a favor do capitalismo, mas isso que aqui no Brasil está não é um capitalismo. Né? Quer dizer, e diz o seguinte, eu sou defensor da propriedade privada. Olha, nós vamos explicar tudo isso aí bem devagar. Vocês têm que entender isso. Essa aula vai ser dedicada a isso. Isso é de suma importância. Vejam bem. Quando o Enéas fala lá que ele é defensor da propriedade privada, o fato é que o problema não é a propriedade ser do particular ou ser do Estado. Esse não é nosso problema. O nosso problema é sobre quem vai utilizar, valer-se, usufruir, gozar desses bens e produtos. Isso é que é importante. E o Enéas, então, ele
eu discordei dele em parte, mas não no todo, né? No final, talvez se a presidência e a filosofia eneniana tivessem reinado, nós estaríamos muitíssimo melhor hoje. Eu não tenho dúvida de é um pressuposto, é uma hipótese para mim muito provável, né? Agora, é porque nós não erramos numa questão aí muito peculiar, que não interfere nada na nossa ligação. Vejam bem vocês. Na verdade, a propriedade privada no sistema do Enéas, ela poderia existir, mas a repartição do seu produto seria muito maior. Muito maior. Agora, o hegelianismo vai além, né? Ele diz que a gente tem que partir inicialmente da divisão, né? Inicialmente da divisão. Agora, desde que esse tenha sido a ideologia, né? O sistema efetivamente aplicado, né? E seguido por todos, né? Em função da sua livre e justa, correta escolha. Quer dizer, isso aí é o básico. E fica dito agora, portanto, brinde aos serguianos, que o propósito do serguianismo é esse, a bandeira do serguianismo é essa. Qual é a bandeira dos serguianos? Ora, mostraram a incongruência no sistema de eleição. Pronto. Vocês lutam pelo quê? Lutamos por um sistema justo de eleição. Qual é o sistema justo de eleição? É o sistema onde você considera todos. Nós demos até um nome na doutrina, né? Agora me falha. Vamos ver se eu acho aqui. Lá no site vai encontrar. Quem for no site vai encontrar. Quem for no site não, no YouTube. Porque lá tem uma parte onde a gente consegue colocar um depoimento, alguma coisa assim, né? Então a gente lá nós colocamos, né? Mas é a eleição onde todos votam, né? E a partir de um sistema racional de questionamento, né? Um sistema racional de questionamento daquele sujeito ali que vai dizer o que quer para a sua vida, enfim. Esse tema já foi tratado. Vamos explorar agora esse outro lado aqui do universo, né? Vamos passar para esse lado de cá do universo. Vamos voltar aqui e concentrar no que a gente estava falando aqui na questão, por exemplo, aí do Enéas, né? Porque, vejam bem, vamos pegar de novo, olha, para vocês todos entenderem, prestem atenção aí, todos vocês, tá? Prestem atenção. O capitalismo continua existindo, ele sempre existiu. O que define o capitalismo hoje é a propriedade privada. Isso define o capitalismo hoje. Agora, se você trabalha com práticas, né, que não são do capitalismo, isso é porque há, em primeiro lugar, os resquícios, né, do poder soviético, que não morreu, na verdade. A Rússia está aí para provar que é um baita de um país, de uma nação, né? Agora, o que acontece? Você percebe que a questão aí do capitalismo é a propriedade privada que o define. Agora, se vai ser o Estado que vai cuidar disso, se vai ser o particular que vai cuidar disso, se vai ser o povo, se vai estar os meios de produção vão estar na mão do povo ou vão estar na mão da igreja, de quem quer que seja delegado a isso daí. Isso aí pouco importa, né? O importante é que o produto disso daí, o resultado disso daí, o serviço disso daí, porque o mundo tem que continuar sendo como sempre qualquer forma de mundo diverso
desse, né? Basta você ver essas ficções aí onde você tem planetas diversos e as relações entre os seres vão ser sempre essa de questão de comer, de reproduzir. Em termos gerais, o ser humano é um ser vivente, e os seres viventes, de modo geral, eles têm poucas funções, né? Nós aqui vamos abrindo essas funções e criando, né, um universo de coisas, né? É isso aí que é a teoria aí do Big Bang, né, que vai se expandindo, aquela coisa toda. Então agora com esse problema aí da singularidade, né, porque não consegue fechar a equação lá dos caras, né, do Einstein, porque não sabe, né, que depois que acaba a massa do buraco negro, o que ficou? Ninguém sabe. Então com esse problema aí da singularidade, né? Agora, esse problema é muito sério. Agora, a gente não pode nem pensar em política, a gente tem que pensar só na singularidade. É o contrário, né? Justamente é o contrário. Nós temos dito, inclusive, isso. Olha, por exemplo, os meninos hoje aí passando, os meninos do alienígenas do passado, criando hipóteses aí dos transhumanos, né? Quer dizer, isso tudo, meu Deus do céu, a forma, inclusive, como a sociedade vai evoluir, a forma, o tempo dela, o ritmo dela, a motivação dela, tudo isso aí deveria ser objeto de referendo. O popular eu não gosto, todo mundo que conhece o serguianismo, a doutrina serguiana não gosta de usar esse termo popular, porque ela pode ser mal compreendida. O popular aí, na verdade, não é o povo não, que a gente conhece, não, tá? É todo mundo. É todo mundo. Agora, isso lá em Sérgios. Agora, o serguianismo é a divulgação de Sérgios? Não. Aí é que tá, às vezes as pessoas vão se enganar por isso. Achar que o serguianismo é a divulgação, é a vivência de Sérgios. Não. O serguianismo não se destaca por isso. Ele se destaca por ser um defensor da forma correta, justa e harmônica, né, no tempo, né, das eleições. Quer dizer, é a bandeira mais elementar, né, mais prioritária que se podia desejar nesse momento para os seres humanos, né? Eu acho que nós estamos conseguindo explicar devagar, já vamos para 32, não poderia ser melhor do que isso não, tá? 33. Vamos prosseguir com coragem. Porque o sujeito vai, por exemplo, na televisão, né, e fala que o próprio presidente lá na ONU falou, né, em números, ele falou uma porção de números lá, meu Deus do céu. Eu não vi os discursos dos outros presidentes não, mas se eles tiverem o mesmo discurso de números, tá certo que os números, eles têm interpretação dos números lá, mas quem está vendo esses números lá, o país que está vendo esses números do outro, não relativiza isso o tempo todo. Eles não confiam nessas fontes lá, daquele, né, nessas. Os caras têm os textos, né, os caras estudam, né, já tem, na verdade, existe já uma impressão que todos têm de nós, já, né, preconceito pré-programada, né, pronta, enfim. Mas o fato é o seguinte, o próprio presidente falou em números, isso para nós. Se ele está falando na ONU, ele tem que falar para nós também. Eu acho que sim. E eu acho que, na verdade, o mundo, na verdade, é composto de pessoas que não têm noção de número. A maior parte das pessoas não tem noção de número. A gente não lida com milhões, com bilhões. A gente sabe fazer conta de 1.000, de 100 mil, de 1 milhão no máximo. Agora, esses estados, essas nações lidam com cifras astronômicas, né? São trilhões, quadrilhões, quintilhões, eu não sei se tem quadrilhões. Então é isso que acontece. Então você não pode falar, você tem que falar em termos percentuais, né? O tempo todo. E você não pode também falar, mesmo que você falasse em termos percentuais, você fala às vezes comparando. Como é que você compara números, né,
comparar números que significam circunstâncias ou tempos diversos, né? Quer dizer, o que números comparados significam para circunstâncias ou tempos diversos? Quer dizer, você compara um número aqui hoje com 10 anos atrás, que grande comparação econômica foi essa? Mas e a comparação humana que está por trás ali, né? Então são tempos históricos, sempre tempos diferentes, então essa comparação com números não adianta. É o que nós temos falado. Isso aqui da comparação de números é o que nós estamos falando, porque é o seguinte, uma vez que você estabelece a divisão material, aí você não tem esse problema né, com números, né? Não tem esse problema com números, né? Essas contas nunca batem, essas contas do capitalismo nunca batem. Então é o que nós estamos falando. E o capitalismo não bate, a conta do capitalismo bate porque ele vive em especulação já há muito tempo, né? E também ninguém está querendo enxergar isso. O mundo, na verdade, já deu sinais aí, constantemente dá sinais aí de crise, né? Essas crises às vezes são muito radicais e também elas maltratam demais a população, né? Maltratam demais a população mundial, né? Outro dia mesmo estava falando, lembrando aquela crise lá dos Estados Unidos, dos imobiliária, né? A crise imobiliária que depois deu... Bom, enfim. Aí o sujeito vai e fala assim, ó... Você tá com 30 você que tá na faixa aí dos 35 ou 45 anos, o sujeito ele tem um barbão aqui, ó. E ele, ó... Eu não sei, no primeiro momento você olha, esse cara vai saber alguma coisa, porque tem a figura às vezes de um homem das cavernas, e aí de repente você fala, ó, esse homem da caverna aí é sofisticado, lida com números, com investimento, ele lida com... Ele é um cara de sucesso, ele tá ali no YouTube, tá bem, ele parece bem vestido, bem em carros, né, em carros aparentemente luxuosos, enfim, em lugares aparentemente luxuosos, e que Deus o abençoe. Agora, você veja, como é que num sistema capitalista você vai ensinar todo mundo? Aí você fala, mas aí não dá para fazer todo mundo feliz. Uai, por que não dá para fazer todo mundo feliz? Isso aí quem vai ter que decidir são as pessoas, a sua opinião é essa, mas tem que ver a opinião dos outros, né? Tem que ver a opinião dos outros, né? Adiante, vamos ver onde a gente consegue inserir isso daqui agora. Vamos inserir isso aqui agora, falando de uma coisa muito importante, né? A gente começou a falar das células gliais lá, que são células do cérebro, enfim, que poderiam ser eventualmente convertidas em neurônios. O limite do corpo também está cada vez mais controlado, claro. O limite do corpo também, né? Porque, você veja bem, para além dessas possibilidades aqui, dessa evolução, o homem já dispõe de uma tecnologia médica capaz de grandes intervenções, né? Muito capacitada, portanto. Então, quem está acompanhando a exposição serguiana aí está vendo que a gente está falando de diversos fontes, né, da existência que já foram por nós dominadas, né? A fonte da existência da energia, né? Nossa primeira vitória desse domínio foi quando o homem descobriu o fogo, né? Descobriu o fogo. Aí, ou até um pouco antes disso, quando ele descobriu que podia correr, né? Ou dar saltos, né? Quer dizer, esse foi o nosso primeiro instinto de evolução. Agora, o que acontece? Você veja bem, o raio.
Tranquilo. Você veja bem, o Ray Kurzweil, parece que a pronúncia é essa, tá? Ray Kurzweil. Bom, Kurzweil. Esse cara tá falando, esse cara é o dono lá, um dos engenheiros lá, um dos responsáveis pela parte, um determinado departamento do Google, da Google, enfim. E aí, esse cara parece que é muito inteligente, muitíssimo inteligente. Não é só porque ele está onde está que ele tem que ser inteligente, não, gente. Pode ser que ele não seja tão inteligente. Mas, enfim, ele está dizendo que em 2045 nós já teríamos a possibilidade de dominar a vida. Só um segundo. Nós vamos fazer uma pequena paradinha, tá certo? Só para tranquilizar um pouquinho, né? Porque esse vídeo tá 41, as pessoas aí às vezes não estão entendendo, né? Vamos devagar, a gente volta, a gente vai ter cuidado, vai ter carinho, tá bom? Vai devagarzinho, depois a gente volta, continua a explicação, né? Os seguidores estão tentando ser claros, eles estão dizendo o que eles já disseram, qual o seu lema, quais são as suas ideologias, né? E então eu acho que essa desigualdade intelectual que existe no mundo, ela tem que ser compensada com uma linguagem universal, né? Então é isso que nós, os serguianos, procuram fazer ao tentar contactar conosco, terráqueos, né? Eles pensam o seguinte: olha, vamos tentar usar de uma linguagem universal e dentro dos padrões daquele planeta, tá certo? Só um segundo então, uma pausinha pequena. Abraço de serguianos.